E vale a pena, coronel, o senhor explicar também o que é um míssil balístico, né, porque no ataque que teve anteriormente, também do Irã contra Israel, houveram ali vários mísseis de cruzeiro, não tantos mísseis balísticos, parece que agora foi o dobro, né, pelo menos foi o que alguns, porta-vozes, né, americanos comentaram em algumas das várias coletivas de imprensa que tiveram na parte da tarde do dia de hoje, né. Seria interessante explicar para o pessoal o que que é um míssil balístico, o que que é um míssil de cruzeiro, qual que é a diferença e qual que é a periculosidade, né, qual deles é que é o pior aqui. Então, vamos lá. Nós temos três tipos de armas que são lançadas com aquilo que a gente chama, o civil chama de um foguete, né? Existe aquele que realmente é o foguete, ele sai de um ponto terrestre, vai para outro ponto terrestre e segue uma trajetória balística, ou seja, ele sobe em uma direção, desce e cai em uma direção. Normalmente tem uma central de tiro que vai determinar onde ele vai cair. O míssil, ele difere porque ele já tem uma tecnologia que você consegue guiar aquele foguete até um local determinado. Então, o míssil ele tem uma sofisticação, às vezes guiada no própria, a própria cabeça guiada do míssil, por vezes ele integra a comunicação com satélites, ou até mesmo uma comunicação ela vai fazendo uma navegação até o alvo, e essa navegação, às vezes, é mais sofisticada porque ela muda de trajetória, enganando a defesa antiaérea. Então, é mais fácil você defender de um foguete do que de um míssil. Qual é a diferença do míssil de cruzeiro para o míssil balístico? É que o míssil de cruzeiro, ele normalmente navega a baixa altitude, ele às vezes vai próximo ao solo, enganando as defesas antiaéreas, mas ele, até por causa dessa característica, ele é normalmente menor, ele é lançado muitas vezes de aeronaves ou até mesmo de navios, pode ser lançado de base terrestre também, e ele tem um poder de destruição menor, via de regra, do que os mísseis balísticos. Esses mísseis mais carregados, ou seja, que têm ogivas, que têm uma carga explosiva de 0,5 tonelada, de 1 tonelada, eles demandam um foguete de grande proporção. E esse foguete tem que fazer uma trajetória muito alta, para muitas vezes até chegar quase próximo a deixar a atmosfera terrestre. Alguns mais sofisticados, intercontinentais, esses mísseis balísticos deixam a atmosfera, entram até mesmo na órbita baixa da Terra e eles reentram, né, faz uma reentrada na atmosfera e vão chegar em outro continente, a muitos quilômetros. Então, os mísseis balísticos normalmente são utilizados a distâncias elevadas. Eles têm uma carga explosiva muito grande, eles são lançados com um foguete, com uma propulsão e uma sofisticação que é muito similar à tecnologia de lançamento de satélites. Por isso que a gente diz o seguinte: o país que tem uma arma nuclear, ou seja, ele tem um artefato nuclear, ele só pode ser considerado um inimigo em potencial ao ponto de ameaçar os seus vizinhos ou até os seus inimigos, se ele também detiver a capacidade de colocar satélites em órbita. Por quê? Porque a tecnologia que você usa de um foguete para colocar um satélite em órbita é a mesma que você vai utilizar para colocar uma ogiva que vai ser lançada com um míssil balístico que sai de um ponto muito distante e chega em outro. E quando esse ponto é muito distante ao ponto de você sair de um país e até de um continente, nós chamamos de mísseis balísticos intercontinentais. O caso do Irã, ou até dos Houthis no Iêmen, eles estão utilizando mísseis balísticos muito poderosos, muito sofisticados também, porque o Irã ele detém a tecnologia de lançamento de satélites. Então, o Irã, hoje, ele consegue, sim, lançar um míssil do seu território, que fica alguns pontos a mais de 2.000 quilômetros, alguns a 1.500, 1.600 quilômetros, ou mesmo os Houthis importarem esse míssil e lançarem lá do Iêmen, que também fica a mais ou menos 2.000 quilômetros do sul de Israel, e conseguem atingir o território de Israel. Então, a diferença, como você falou, é que o ataque de abril ele foi um ataque que utilizou
mísseis de cruzeiro, utilizou drones, muitos drones, os drones, inclusive, são utilizados na guerra da Ucrânia, são muitos deles drones iranianos. Eles desenvolveram uma tecnologia de drones suicidas muito sofisticada, que eles conseguem, com joystick, levar aquele drone até o alvo, com uma carga explosiva considerável, e esses drones suicidas foram utilizados no ataque de abril junto com mísseis de cruzeiro. E também alguns poucos mísseis balísticos. Agora não. Esse ataque praticamente foi predominantemente utilizado com mísseis balísticos. Mais de 100 mísseis balísticos foram lançados há poucas horas sobre Israel. Perfeito, coronel. E fica aí bem explicado, né? E até para a gente entender o nível do perigo que foi todo esse ataque. Diga, Alan. Não, é que a gente tá com um vídeo aqui, né? Eu acho que sim, acho que até vazou sim. um áudio nosso que eu levei um susto com um míssil, coronel. É verdade. Chegou o vídeo aqui. O vídeo é esse aqui, ó. De um míssil iraniano, pra gente poder ter uma noção. O Max falou que, inclusive, o barulho é. Olha o míssil iraniano. É impressionante, né? Impressionante. Assustador, né? Olhar de novo ali como é que chega o míssil. É assustador a tecnologia que nós temos. Esse aí, então, coronel, qual que é esse aí? Pela velocidade que chega ali, aparentemente trata-se de um míssil de cruzeiro, e não necessariamente um míssil balístico. O míssil balístico, eles são bem grandes, ele se assemelha, pela distância do Irã para Israel, ele tem que, de fato, ser lançado de um foguete de grande proporção. Existem duas imagens que eu já vi hoje, de carcaças de foguetes que caíram, inclusive vitimou um palestino. Aquele foguete, eu vi muita gente nas redes sociais dizendo, poxa, acaba que o foguete cai sobre o palestino e não explodiu. Não é que o foguete não explodiu, é que aquele foguete ele foi abatido pelo sistema de defesa antiaérea de Israel, e o que cai é justamente a parte, né, que sobrou daquela detonação que foi feita no ar, e o que cai acaba por azar ali do palestino que estava naquela posição, acaba caindo sobre ele. Aliás, todo esse ataque que foi feito, com mais de 100 mísseis, na verdade só houve, pelo menos até agora que eu recebi notícias, uma única vítima, que foi esse palestino. Um desses mísseis caiu na própria Jordânia, esse palestino, se eu não me engano, ele foi na cidade de Jericó, que morreu, e um outro míssil caiu numa escola, mas já não tinha ninguém na escola, até porque todo o sistema de alerta foi feito. Esses mísseis, para serem lançados, eles têm que ser, acabam sendo denunciados pelas imagens de satélite, então todo mundo já sabia que o ataque viria, os Estados Unidos já têm grandes, vamos dizer assim, expertise naquela região, porque eles fazem todo o controle do espaço aéreo por satélites. Então, a trajetória desses mísseis, ela foi feita uma distribuição de alvos entre Israel, Estados Unidos, os outros países do entorno, e até mesmo a Jordânia, que faz parte desse sistema integrado de defesa. Por incrível que pareça, a Jordânia é um país árabe, que é muito crítica, inclusive, de Israel. O rei da Jordânia fez um discurso duríssimo contra Israel, agora na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas a Jordânia integra o sistema de defesa, por incrível que pareça, porque ela tem bases americanas. Então, vários desses países que têm bases americanas e vários navios que estavam já pré-posicionados, já sabiam do ataque, eles foram divididos entre aeronaves de Israel, aeronaves americanas, porque as aeronaves elas lançam mísseis de destruição e interceptação, principalmente dos mísseis de cruzeiro, e os mísseis balísticos, eles acabam sendo derrubados ou interceptados pelo sistema chamado Arrow de Israel. Esse sistema Arrow, a gente ouve muito falar do Iron Dome, né? O Iron Dome, ele trabalha nas baixas altitudes, até no máximo 70 quilômetros. E eles têm outro sistema que é chamado de David Sling, que seria a atiradeira, né, do Davi, que seria aquela funda do Davi que derruba o Golias. Então, é o mesmo nome. O David Sling, ele trabalha até 300 quilômetros de altitude, de 70 a 300, é um outro sistema. E existe o Arrow 2, que trabalha até 1.000 quilômetros, e o Arrow 3, muito mais sofisticado,
que trabalha a mais de 1.000 quilômetros. Então, todo esse sistema ele é integrado pelo C3, que a gente chama que é Comando, Controle e Comunicações dos Estados Unidos ali na região. Então, existe inteligência artificial, existe todo um sistema sofisticado que faz a aquisição desses alvos ainda em deslocamento, a distribuição para quem vai abater e interceptar os alvos e faz a distribuição entre os artefatos de Israel, dos Estados Unidos, da Alemanha. Existem vários países ali com vetores que podem interceptar. Então, na verdade, esse guarda-chuva sobre Israel é algo muito sofisticado e é muito difícil você realmente atingir Israel, apesar da quantidade de mísseis balísticos.